Pode sair. Pode fechar ele. Essa. Isso. Pode fechar. Essa daqui. Tá bom. Ai, isso. Boa noite. Sexta-feira, né, gente? Cansativo, mas assim, eu vou tentar ser assim, o mais breve possível e poder atender, né, as dúvidas que vocês tiverem. Vocês conhecem a política de assistência social? Não está passando, né? Dá uma olhadinha para ela lá na caneta. Não sei se está no passador. Vocês conhecem a política de assistência social? Não? CRAS e CREAS vocês conhecem? Sim. Certo. Então, antes de eu vir falando dos CRAS e dos CREAS, apresentar um pouquinho, né, de que forma que são trabalhadas as famílias nessas unidades, eu preciso... Obrigada. Eu preciso fazer uma contextualização do que é a política de assistência social, né? É ruim a gente falar de CRAS e CREAS e vocês não saberem que essas unidades, elas se encontram dentro de uma política, né? De assistência social. Então, assim, quando a gente fala de política de assistência social, a gente precisa dizer que muitas lutas e conquistas foram travadas para a gente conseguir chegar até onde nós estamos hoje, tá? Então, por muito tempo no Brasil, as pessoas mais pobres, né, mais vulneráveis, elas não tinham a atenção do poder público. De que forma que era essa atenção, né? O Estado fazia o repasse de recursos para as entidades religiosas, e essas entidades, a partir desse recurso recebido, eles faziam ali o apoio a essas pessoas mais pobres, né, mais em situação de vulnerabilidade, faziam o repasse da forma como eles acreditavam que era o ideal. Então, eu ia lá, eu fazia doação de comida, eu fazia doação de roupa, eu fazia essas doações da forma que eu acreditava que era o ideal. Nada na garantia de direito, né? Então, o modelo assistencial, ele era baseado nessa questão de caridade, benemerência. Então, a pobreza era tida como uma fatalidade. Então, só a partir da Constituição Federal, né, de 88, é que a assistência social ela é ordenada enquanto uma política pública. Então, só a partir da Constituição é que a gente pode dizer, nossa, agora a gente tem uma política pública que é de direito, tá, do cidadão e dever do Estado. Então, quando a gente falar do acesso à política de assistência social, ao acesso ao CRAS, ao CREAS, gente, isso é um direito. Não é um favor que está sendo realizado, nem nada disso. É um direito que todo cidadão tem, né? Bom, já eu acostumo. Gente, eu peço que vocês relevem essa data aqui que eu coloquei errada. Foi em 2005 que a gente teve a implantação do Sistema Único de Assistência Social, que é o famoso SUAS, né? Que ele materializa a Política Nacional de Assistência Social. Então, ela estabelece um novo modelo de gestão com enfoque na proteção. Então, qual que é o objetivo dos CRAS, dos CREAS, né, para onde vocês fazem o encaminhamento dessas pessoas, né, para essas unidades? É isso? Sim. Qual que é o objetivo? É a proteção, tá? Esse é o principal objetivo que a gente tem enquanto política de assistência social. E assim, essa proteção, ela se estrutura conforme matriz padronizada de serviços que são definidos a partir da tipificação nacional de serviços socioassistenciais. Essa tipificação era do ano de 2009, se eu não me engano, tá? Vocês conseguem ter acesso a ela na internet, só colocar o nome que vocês conseguem ter acesso a todos os serviços que a gente tem dentro da política. Gente, eu vou aprender a mexer com esse negócio. Tá.
Tá melhor que eu. Pois é. Então, a proteção social, ela se divide em duas. A gente tem a proteção social básica e a proteção social especial. O que é a proteção básica? É onde a gente tem um conjunto de serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, quando chega lá um usuário para vocês, eu quero um benefício, eu quero um programa, né? Se eles aí as meninas vão poder dizer melhor um pouquinho mais para frente, mas se eles se enquadram, né, dentro do perfil, eles vão procurar o serviço da proteção social básica, onde ficam os CRAS, né? Já a proteção social especial, qual que é o principal objetivo? Né? Um conjunto de serviços, programas, projetos que tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção das famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violações de direitos. Então, uma coisa que é importante assim deixar claro para vocês, quando a gente fala de proteção básica, a gente está falando de promoção, de ações preventivas, tá? Quando a gente fala de proteção social especial, é que algum direito já foi violado. E aí a gente tem duas formas de trabalhar essa proteção social especial dentro dos serviços, que é a média complexidade. Média complexidade é quando essas famílias estão em situação de vulnerabilidade, sofreram algum tipo de violação de direitos, mas não houve ainda rompimento de vínculos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma situação de trabalho infantil. Essa criança e essa família estão numa situação de vulnerabilidade, certo? Então, elas vão ser trabalhadas dentro da média complexidade, nos CREAs, né? Quando a gente fala de alta complexidade, é porque todos os vínculos estão totalmente fragilizados, rompidos, e essas pessoas precisam de uma unidade que garanta a proteção dele 24 horas. Então, a gente tem aí, por exemplo, serviços de acolhimento de adultos e famílias, que vocês devem conhecer como albergues, né? O serviço de acolhimento para idosos, que talvez vocês conheçam como asilos, tá? Então, assim, só para vocês terem mais ou menos o entendimento, né, de como é dividido a política de assistência social, tá? Uma coisa que é importante a gente colocar, a Rose fez a apresentação da nossa secretaria, mas enquanto Estado, e aí eu falo só da política de assistência social, tá? Eu não posso falar das outras, mas enquanto Estado a gente não faz execução de serviços. Então as unidades de CRAS e CREAS que vocês veem aí nos municípios é de execução do município, tá? Então é sempre a gestão municipal que faz essa execução. Tá, e aí, enquanto Estado, né? O que a gente faz? Então, a gente faz planejamento, coordenação e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios, apoio técnico aos municípios, através de visitas, notas técnicas, encontros, acompanhamento e orientação aos municípios sobre repasse e utilização de recursos e ações de sensibilização e articulação. Então, aqui, assim, de uma forma muito resumida, o que enquanto Estado a gente faz, né, junto aos municípios, tá? Bom, aí eu entro na proteção básica. Eu vou tentar falar assim de uma forma muito resumida para a gente poder ter tempo, né? Mas a proteção social básica, como eu falei, que são as ações de promoção, de prevenção, elas são ofertadas nos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, que se constituem como um conjunto de ofertas que visam a promoção do sujeito, desenvolvendo ações que fortaleçam potencialidades, vínculos e autonomia. Tem caráter preventivo, protetivo e proativo. Bom, deve ser, né, estar localizado em áreas de maior vulnerabilidade social. Por que a gente fala isso? A política de assistência social era para as pessoas, né, que devem necessitar, que estão em situação de vulnerabilidade. Vocês conhecem aqui o território, né? O que adiantaria, por exemplo, eu ter um CRAS lá no Jardim Itália? Seria para quem? Quem que teria esse acesso, né? Então, a gestão municipal, quando vai implantar uma unidade, eles precisam estar verificando isso também. Período de funcionamento são 40 horas semanais, né, o que dá 8 horas por dia. E a forma de acesso.
por procura espontânea, busca ativa, por encaminhamento da rede socioassistencial e por encaminhamento das demais políticas públicas. Então, vocês, quando vocês fazem encaminhamento para o CRAS, vocês se encaixam aqui, né? Por encaminhamento das demais políticas públicas. Vocês fazem muito esse encaminhamento? Sim? Ótimo. Oi? Você tem buscativa? Vocês fazem essa buscativa? Ah, legal. Ah, você trabalha no CRAS? É. Mas aí você... Lá no sábado, por exemplo. Amanhã de manhã eu lá. Não, como a gente. Como a gente, aí você faz atendimento no CRAS. Ah, que legal. Bacana. Parceria. Uhum. Ótimo, até porque é o mesmo público, né? Então é importante, sim, que seja trabalhado em conjunto. Bom, aqui a gente tem, assim, de forma muito resumida mesmo, qual é a equipe técnica que deve compor, né, as unidades. Então, por exemplo, CRAS de pequeno porte 1, que são municípios de pequeno porte 1. Me ajuda a lembrar de municípios aí. Santo Antônio. Acho que Barão de Melgaço não é porte 1. Por exemplo, Alto Araguaia, são municípios com uma população menor, né? Quando tiver até 2.500 famílias referenciadas, eles precisam de ter equipe mínima, tá? 2 técnicos de nível superior, sendo um assistente social e o outro preferencialmente psicólogo, né? E 2 técnicos de nível médio. Quando a gente fala de pequeno porte 2, a gente até 3.500 famílias, são 3 técnicos de nível superior e 3 técnicos de nível médio. Já quando a gente fala de médio, grande porte, que é o caso de Cuiabá, metrópole, Distrito Federal, a cada 5.000 famílias a gente precisa ter 4 técnicos de nível superior e 4 técnicos de nível médio. No estado de Mato Grosso, nós temos 178 CRAS, nos 141 municípios. Então, por exemplo, só que em Cuiabá, se eu não me engano, nós temos 13 CRAS. Tá? Pode falar. Uhum. Lá onde eu moro não tem psicólogo, acho que tem mais de anos já no caso. Uhum. Eu estava olhando ali. Sim. Lá eu trabalhei, sim. Lá no Peru. Mas parece que todos os CRAs de Cuiabá não tem psicólogo. Estão sem psicólogos, né? Uhum, infelizmente, assim, é uma realidade, às vezes, que a gente encontra no nosso estado, que é a questão da falta de equipe técnica, né? E a falta de equipe técnica acaba impactando no atendimento à população, né? Então, assim, essa é uma realidade, tá? Que a gente sabe que o município está tendo. Inclusive, serviço de comunitário de saúde também, né? Uhum. Então, o pessoal sempre procura na área. Será que não tem? Assim, a gente sabe, né, dessa situação, e aí, enquanto Estado, a gente precisa estar trabalhando junto com o município para identificar o que pode ser feito. Em relação a Cuiabá, mais especificamente, se eu não me engano, acho que teve o Ministério Público, acho que acionou, então eles estão com essa previsão de concurso público, né, porque eles não podem contratar. Então, acho que é uma questão mais de gestão municipal, mas que eles estão resolvendo, né, pelo menos foi esse último, a última notícia, né, que eu tive do município. Tá? Mas aí vocês veem, né? Quando a gente não tem equipe, a gente impacta no atendimento às famílias, né? Mas então, assim, essa é a realidade que a gente tem hoje no nosso estado. Dentro do CRAS, a gente tem 3 serviços que são executados. A gente tem o PAI, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Não existe um CRAS sem o PAI, né? Tá? É no PAI que a gente faz todo o trabalho com as famílias. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, acho que vocês devem conhecer, né? A gente tem o centro de convivência de idosos, né? Tem para criança e adolescente, e o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele tem que ser divulgado. A ideia, eu vou falar um pouquinho dele aqui, bem, assim, de forma bem breve, mas eles precisam sim estar referenciados ao PAIF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Não, mas esse atendimento é feito no CRAS, uma série do CRAS. O serviço de convivência? Não precisa ser. Pode ter centros, né, por exemplo, acho que em Cuiabá a gente tem próximo do Porto, um centro de convivência para idosos, eu não vou me lembrar o nome, né, mas...
Isso, mas ali é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Específico para idosos. Tá? Porque no meu bairro tem, eu acho assim que é muito deficitário o serviço que eles prestam lá para os idosos. Não está compatível com as condições de outros lugares, acho que eu vou ocupar o trabalho, né? E esse, acho que você até conhece, né? Na reunião, é feito lá no Jardim Vitória. Você vê as condições. Assim, a gente está, como eu falei para vocês, a gente implantou o SUAS em 2005. Se a gente for parar para pensar, é uma política nova, né? Só em 2009 que a gente teve a tipificação dos serviços socioessenciais. Então, a gente está nesse caminho mesmo de implementação da política de assistência social, de entender realmente qual que é o trabalho que a gente precisa estar desenvolvendo. E em relação aos municípios, né, assim, tudo isso que vocês estão falando são questões mesmo que é importante a gente sempre manter esse diálogo para a gente verificar de que forma que a gente pode aprimorar isso junto à gestão municipal, né? Porque os jovens só atendem lá, mas as pessoas idosas atendem em outro lugar, em outro bairro. Sim. Eu acho que lá... Mas acho que o CRAS que ela está falando é o CRAS Jardim União. É um dos CRAS que mais atende bairro em Cuiabá. Sim. Se não me engano, no último censo, eles estavam com 40 bairros. É muita coisa, né? Até o Chicó do Ouro. É distrito daqui. Não era referente ao CRAS. Não é muito. É muito bairro para atendimento para um CRAS. A equipe técnica, como ela falou, é pequena, né? A assistente social da época de lá, a Lidiane, ela até gostava do nosso trabalho, porque eu era estagiária lá e, ao mesmo tempo, fazia o trabalho da justiça comunitária com ela. Então, tipo assim, eu ajudava ela em certos pontos em que eu estagiava. Porque tinha coisas que ela não dava conta sozinha, era uma assistente social para atender 40 bairros. Não, mas eu não estou falando isso. Aí entra a questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Acaba sendo precário, porque é fazer milagre, né? As Não tem crianças suporte que deveria ter. E esses idosos só atendem em outros locais. É porque assim, eu vou falar mais um pouquinho do serviço de convivência, mas o serviço, ele não está passando. Foi. O serviço de convivência, depois eu vou mostrar, eles precisam ser divididos por faixa etária mesmo. Aí eu estou falando de serviço de convivência, tá? Não de pai. Eles são divididos mesmo, né, por faixa etária. Então, não necessariamente eles precisam realizar todos os atendimentos a todos os grupos num local só. Eles podem fazer essas divisões, tá? Bom, aí eu vou falar do PAIF, né? O PAIF, ele consiste, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, que é um serviço que pode estar sendo, que deve, na verdade, estar sendo executado nos CRAS. Então, qualquer CRAS que vocês forem, a nível de Brasil, vai estar executando o PAIF. Não necessariamente vai estar executando o serviço de convivência ou PSB no domicílio, mas PAIF ele tem que estar executando, tá? Então, consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Qual que é o público, né, do PAIF? São as famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Então, esse aqui é o público do CRAS. Então, sempre que vocês fizerem o atendimento a esse público, vocês podem fazer o encaminhamento para o CRAS, até porque vocês são a rede, né? E aí, caso vocês identifiquem que eles não estão tendo um acompanhamento, vocês fazem esse encaminhamento, tá? Para o CRAS mais próximo da região ali onde ele reside, tá? Então, você vai ter que passar. Isso aqui é uma forma muito resumida de dizer para vocês assim, qual que é o trabalho
que é executado, né, pelo PAIF. Então, a gente faz acolhida, visita domiciliar, orientação e encaminhamentos. Existem grupos de famílias, né, e acompanhamento familiar, atividades comunitárias e socioeducativas, informação, comunicação e defesa de direitos, mobilização para a cidadania, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, promoção ao acesso à documentação pessoal, mobilização e fortalecimento de redes socioassistenciais, elaboração de relatórios, prontuários e notificação de ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social e buscativa. Então, assim, vocês também fazem a buscativa. Por isso, a importância de vocês estarem sempre em contato com as unidades de CRAS, né, e de CREAS do município, para vocês estarem atuando junto, né, no trabalho que é desenvolvido. Uma coisa, como a gente teve um caso esse dia que a gente ficou meio perdido. Aí até a gente procura pegar orientação de um e de outro na questão assim. Se a gente sabe, a gente consegue identificar que a complexidade, o nível da complexidade, e a gente sabe para onde encaminhar, os agentes já têm este, vamos dizer, essa papel, como falam, como encaminhar direto. Se a gente sabe que é para o CRAS, e se a gente sabe que é para o CREAS, é para o CREAS. A gente já pode fazer esse encaminhamento direto como agente? Se a gente conseguir identificar o que a gente fala assim, é que a porta de entrada da política de assistência social são os CRAS, né? Porque assim, por mais que assim, ele esteja passando, por exemplo, por uma situação de violação de direitos, né, eles também podem acessar inicialmente pelo CRAS. Mas, dependendo da situação, pode ser passado direto pelo CREAS, sim. Eles conseguem falar pra gente que já teve na justiça. Quando eles falam, já passou pela justiça, a gente sabe que já teve o processo do CRAS e não é mais do CRAS. Já é com CREAS, né? Aí, agora tem famílias que a gente, eles têm meio que receio de falar conosco, aí a gente, busca o CRAS para assistente social, olha, eu já visitei aquela família, o caso dela não é aqui, é em tal lugar, né? E a gente faz esse encaminhamento. É importante que vocês tentem, tá, esse diálogo junto ao município para poder fazer esses encaminhamentos. Então, o CREAS, onde é o CREAS de referência de tal bairro? Isso vocês têm? Tem? Só quem entende da área que sabe. Que sabe, né? Então, aí é importante ter esse diálogo com a gestão municipal, porque o que acontece? Vocês apresentam um trabalho, né, que vocês realizam e ficam nesse diálogo. Dependendo da situação que vocês identificarem a partir de uma buscativa, vocês fazem o encaminhamento para o CRAS ou para o CREAS. Entendeu? Dependendo, né, da situação, enfim. Tá? Mas não vejo como um problema, mas aí precisa ter esse diálogo junto com o município mesmo, para vocês articularem, né, em rede, de que forma que vai ser esses encaminhamentos. Tá? Tá. Bom, aí eu já entro no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele é um serviço continuado, complementar e articulado ao PAIF, tá? Ele é realizado em grupos, aí aqui entra por ciclos de vida e organizado a partir de percursos, tem início, meio e fim. Eu não crio um grupo aleatório, eu quero criar um grupo porque eu quero criar, né? Ele tem que ter um objetivo e esse início, meio e fim. As atividades são planejadas de acordo com a fase de desenvolvimento dos seus usuários. Objetivo: desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários e sua autonomia, e o convívio e o fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. Quem são os usuários? Aí aqui entra a divisão. Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 59 anos e idosos a partir de 60 anos, que vivenciam as mais diversas situações de vulnerabilidade relacionais e ou materiais. Tá? Então, vou dar o exemplo do trabalho infantil de novo, né? A criança ou adolescente oriundo do trabalho infantil, ele vai ser acompanhado pelo CREAS, certo? Mas ele é um público vulnerável que pode participar do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, porque ele objetiva o convívio e fortalecimento do vínculo familiar, né? Então aí a equipe do CREAS faz esse encaminhamento, tá? Bom, qual que é a prioridade, tá, dos usuários, né, para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos?
são os usuários que estão em situação de isolamento, trabalho infantil, vivência de violência e ou negligência, fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, egressos de medidas socioeducativas, situação de abuso ou exploração sexual com medidas de proteção do ECA, crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. Tá? Então, esse é o público prioritário do serviço de convivência, que quem faz o encaminhamento são os CRAS. Tá? Então, assim, vocês não conseguiriam fazer o encaminhamento direto para o serviço. E aí, nós temos também, tá, que a gente pode ter no CRAS, o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. É um serviço realizado no domicílio e ou comunidade e se constitui uma estratégia fundamental a equiparação de oportunidades de acesso desses usuários ao SUAS, ofertado às pessoas idosas e pessoas com deficiência que, em função da vivência de situações de vulnerabilidade sociais, tenham acesso ou a adesão às ofertas nos espaços, unidades presentes no território prejudicados ou impedidos. Né? Então, não sei, vocês já identificaram alguma situação dessa, de pessoas idosas ou com deficiência que não conseguem ter acesso às políticas de assistência social? Por, não sei, pode estar acamado. Vocês já tiveram essas situações? Então, esse é o público do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, tá? Não só por falta de conhecimento mesmo dos direitos que eles têm. Exatamente. E aí entra o Serviço de Proteção Social Básica para poder dar esse apoio a essas famílias e a essa pessoa que está nessa situação, tá? Então, qual que é a finalidade desse serviço? É prevenir agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários, prevenir o confinamento desses usuários, porque se a gente for olhar para trás, né, as pessoas com deficiência, elas ficavam isoladas mesmo, né, não tinha acesso à comunidade, as famílias queriam esconder mesmo, né, e hoje a gente não tem mais esse intuito, tá? A ideia é que a gente previna, né, essas situações. Desenvolver estratégias para estimular e potencializar o processo de habilitação e reabilitação e sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas, buscando a desconstrução de mitos e preconceitos. Tá? Então, essa é uma equipe, esse é um serviço que pode ser desenvolvido dentro das unidades de CRAS. Formas de acesso. A identificação de usuários para o acesso ao serviço pode se dar preferencialmente pelo PAIF, mas também por busca ativa e ou por acolhida da própria equipe de serviço, especialmente quando receber demandas da rede intersetorial e dos órgãos de defesa de direitos. Então, aqui vocês estão vendo que entra vocês de novo, tá? Então, dependendo da situação que vocês identificam através de uma busca ativa, que talvez a equipe do CRAS não tenha identificado, vocês precisam ter esse diálogo e fazer o encaminhamento, tá? A inclusão de usuários no serviço deve considerar a necessidade de atendimento por meio de visita ou encontro sistemático de pelo menos uma vez ao mês. Essa é a periodicidade mínima recomendada para caracterizar a regularidade da oferta do domicílio. Então, esse serviço ele só é um serviço quando pelo menos eu vou lá uma vez por mês, tá? Bom, então assim, de forma muito resumida, tá? Dentro da proteção social básica, a gente tem acesso aos benefícios também, aos programas, tá? Que é o Bolsa Família, o BPC na escola, mas aí as meninas vão estar apresentando para vocês daqui a pouco, tá? Bom, aí a gente entra na proteção social especial de média complexidade. Ela organiza serviços, programas e projetos destinados às famílias e indivíduos que tiveram, né, seus direitos violados, mas que não perderam o vínculo familiar e comunitário. Devido à natureza e ao agravamento dessas situações, necessitam de acompanhamento especializado, individualizado, continuado e articulado com a rede. Bom, e aí nós temos os CREAs. Então, sempre que a gente fala de média complexidade, a gente está falando de CREAs, tá? Então, é uma unidade pública estatal, o CREAS, né, que oferta serviços de média complexidade, destinado como local de coordenação dos serviços de proteção social especial, onde visa atender situações de extremo risco social e violação de direitos. Então, como que é seu nome? Silvia. Como a Silvia falou, quando vocês identificam uma situação de violação de direitos, quem vai fazer esse acompanhamento são os CREAs, tá? Bom, aqui a gente tem
Acho que não, bom, não foi. A distribuição dos CREAs no nosso estado, tá? Então, nós temos 43 CREAs no estado de Mato Grosso, em 42 municípios, tá? Agora apareceu. 43 CREAs em 42 municípios. Por que isso, né? A Lu me lembrou. Porque em Cuiabá nós temos 2 CREAs, tá? Os outros municípios que têm CREAs têm apenas um, tá? Só Cuiabá que tem esses 2. Esses outros municípios, quem faz o atendimento? Por curiosidade. Como assim? Esses municípios que não têm o CREAS, quem faz o atendimento? O CRAS. É uma situação bem complicada, tá? Assim, é esse o porém, né, da nossa política. A gente tem CRAS em todos os municípios, que eu acho que é um avanço muito grande, né, porque aí a gente tem ali a política de assistência social para atendimento, então a gente, de certa forma, consegue garantir a proteção a essas famílias, mas, infelizmente, nas situações de violação de direitos, não são em todos os municípios que a gente vai ter o CREAS. Então, acaba que o CRAS faz esse acompanhamento. Tem alguns... O CREAS, ele tem que ter uma quantidade de população para ele ser implantado? Sim, sim. Ele tem um quantitativo, eu não vou saber te dizer certinho, tá? Mas assim, não só em relação à quantidade de população, mas também em relação à quantidade de violações de direitos que tem no município, que aí dizem assim, não, realmente eu preciso fazer a implantação de um CREAS, tá? Então, tudo isso é baseado no censo SUAS, né, que você colocou, através do CAD único, né, do cadastro único. Então, a partir de todos esses sistemas que a gente tem dentro da política de assistência social, a gente consegue identificar essas situações de violações de direitos que perpassam, né, pelos municípios, e aí isso demonstra a necessidade ou não de implantação de CREAS, tá? Bom, assim como o do CRAS, é no mesmo sentido, tá? Só localizados em áreas de maior vulnerabilidade, períodos de funcionamento de 40 horas e as formas de acesso. Pode passar. Bom, capacidade de atendimento, municípios de pequeno porte 1, 2 e médio porte, tem uma capacidade de atendimento de 50 pessoas, famílias, e tem que ter um coordenador, um assistente social, um psicólogo, um advogado, 2 profissionais de nível superior ou médio e um auxiliar administrativo. E grande porte, metrópolis e CREAS regional, capacidade de atendimento de 80 pessoas ou famílias. Aí a gente já dobra a equipe técnica, né, e o nível médio. Um coordenador, 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, um advogado e 4 profissionais de nível médio e 2 auxiliares administrativos. Bom, dentro da média complexidade, a gente tem os serviços, né, que são ofertados assim como nos CRAS, tá? Pode passar que aí eu vou explicando cada um deles. Bom, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos, PAEF. Lembra-me quando eu falei da proteção básica? Dentro do CRAS a gente tem o PAEF, que é obrigatório, todo CRAS tem que desenvolver o PAEF. No CREAS é a mesma coisa, todo CREAS deve desenvolver o PAEF. Vocês não vão ver nenhum CREAS do Brasil, tá? Um CREAS que não desenvolve esse serviço. Então, é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus membros com direitos violados. As ações devem ser voltadas para a promoção dos direitos, a preservação e o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e sociais, fortalecimento da função protetiva das famílias e romper com os padrões violadores de direitos. Os usuários são as famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrências de violência física, psicológica, negligência, violência sexual, abuso ou exploração sexual, famílias com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção, indivíduos egressos de situação de tráfico de pessoas, abandono, situações de rua e mendicância e outras formas de violação de direitos, né? Essas situações vocês já viram? Vocês já trabalharam? Bom, e aqui de forma muito resumida as atividades, né? Acolhida, escuta qualificada, atendimento psicossocial individual, familiar e em grupo, orientação jurídico-social, elaboração de relatórios técnicos, ações de mobilização e enfrentamento, visita domiciliar, acompanhamento dos encaminhamentos e construção do plano individual e ou familiar de atendimento. Pode passar.
Bom, aí a gente entra no serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade. Esses adolescentes chegam para vocês? Ou não? Raro, né? Normalmente, mais para eles são segunda via de documento, gratuito, essas coisas que os pais vão com eles e pedem. Mas Assim, é muito não. raro, é bem mais... Certo. Bom, mas é um serviço que também é acompanhado, né, pelas unidades de CREAS. Mas com uma atenção especial, que é um serviço que executa as medidas socioeducativas de meio aberto, que tem o regime semiaberto e o regime fechado, mas é que eles não entram dentro da política de assistência social, tá? E estão determinadas judicialmente, tá? Então, promove atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Quais são os usuários? Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos ou jovens de 18 a 21 anos em cumprimento de medida socioeducativa, de liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade. Tá, o que é a prestação de serviço à comunidade? Né? A gente traz aqui o artigo 117 do ECA, só para vocês saberem um pouco qual que é a diferença de cada um. Então, a prestação de serviço consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, um período que não excede a 6 meses, com jornada máxima de 8 horas semanais. Então, o adolescente precisa estar estudando, ele precisa ter o acesso à escola e tudo mais. E aí, no outro turno, ele precisa prestar, né, esses serviços à comunidade. Então, são atividades compatíveis com as aptidões e favorecedoras do seu desenvolvimento pessoal e social, à medida que precisa ter caráter pedagógico, e sua execução deve possibilitar novas experiências vivenciadas e o convívio do adolescente com outros grupos. As tarefas são desenvolvidas pelos adolescentes sempre de forma gratuita e elas não podem ser vexatórias, né? Visando a sua responsabilização e a vivência de valores de coletividade. O convívio com novos ambientes desenvolve estratégias para a solução de conflitos de modo não violento. Tá? Pode passar. Pode falar. Eu estava atendendo atrás, aí um rapaz ficou bem assim, demonstrando que ele tinha usado droga. E ele foi lá para prestar serviço, aí mandaram ele embora. Não dá para você ficar. Aí outro dia no albergue, um homem chegou lá bêbado. Não dá pra você ficar, não. Aí como que faz, né? Preocupado assim com esse tipo de pessoa. E ele tem um atendimento de uma ferramenta social, mas ele precisa de outra. Precisa da rede, né? A gente sempre fala que a política de assistência social, por si só, ela não dá conta sozinha de todas as vulnerabilidades, né? Então, por exemplo, essa situação de ter bebido, né, de bebida alcoólica e tudo mais, então ele precisa ter um acompanhamento, sim, pela política de assistência, mas dependendo da situação, a gente precisa estar fazendo encaminhamento para a saúde, né, para a educação, enfim. Então, a rede toda, ela precisa estar funcionando, né, porque senão a gente não vai conseguir realmente dar conta de toda a vulnerabilidade que esse usuário vivencia, infelizmente. Tá? Bom, e a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Então, quais são as ações? Promover socialmente o adolescente, sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula. E diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Apresentar relatório do caso. Aqui, deixa eu ver se... Agora passou, né? Deixa eu passar bem rápido. No serviço de convivência. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas são acompanhados por quem? Pelos CREAS. Mas eles são público prioritário do serviço de convivência, ó, em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, eles vão estar acessando sempre as duas proteções, tá? No CRAS também eles podem fazer, cumprir a liberdade assistida e... A liberdade assistida, ela... É liberdade, mas assim, o CREAS faz o acompanhamento desses
usuário, ele não faz uma prestação de serviço, entendeu? Então, por 6 meses, precisa ter o acompanhamento da equipe técnica, né, a esse adolescente. Tá? Já a prestação de serviço, ele tem que prestar o serviço de alguma forma à comunidade, tá? Bom, e aí a gente tem serviço especializado em abordagem social. É um serviço ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioessenciais e das demais políticas públicas, na perspectiva de garantia de direitos. Então, o que é esse serviço? É uma equipe que precisa ter dentro do CREAS, que vai fazer como se fosse essa busca ativa, né, que vocês fazem na comunidade, para poder identificar, tá, essas situações. Então, por exemplo, aqui em Cuiabá a gente tem uma equipe que está referenciada ao CREAS Centro, uma equipe de abordagem social. Então, eles vão até ali, eles conseguem identificar a população em situação de rua, trabalho infantil, então eles fazem essa identificação. Tá? O objetivo, então, identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições. Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios. Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias. Viabilizar ações para a reinserção familiar e comunitária. Então, assim, eu trouxe de forma muito resumida os serviços que nós temos dentro do CRAS e do CREAS, tá? Eu não entrei aqui nos serviços da Proteção Social Especial de alta complexidade, porque caso vocês identifiquem alguma situação que necessite de acolhimento e tudo mais, vocês não fazem o encaminhamento, vocês têm que sempre estar fazendo esse encaminhamento para o CRAS, tá? Ou para o CREAS, né? Mas os serviços de acolhimento, só para dar uma pincelada aqui para vocês, são essas unidades 24 horas, de atendimento 24 horas, para aquelas pessoas que estão com um vínculo totalmente rompido, né? Ou assim, de certa forma, fragilizado. Então, a gente tem serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, a gente tem para adultos e famílias, mulheres vítimas de violência, para idosos, tá? Então, a gente tem todos esses serviços que são específicos, né, para cada público. Tá? Então, e aí tem essa equipe técnica que faz esse acompanhamento. Sempre essas unidades, elas têm que ser assim, de forma provisória. Né? Infelizmente, não é muito isso que a gente acontece. Às vezes a gente vê idosos que permanecem no serviço de acolhimento durante muito tempo, mas a ideia é que essas unidades elas sejam provisórias. Então, precisa ter o acompanhamento da equipe técnica para que o mais rápido possível ela saia dessa situação de acolhimento e volte ali para sua família, né? Enfim, ou tenha a possibilidade e autonomia para caminhar sozinho. Tá? Cada provisória, né? Porque no caso de pessoa por um determinado tempo. Isso. Uhum. No geral, assim, eles costumam colocar alguns nomes, né? Mas a gente sempre fala serviços de acolhimento para determinado público. Então, criança e adolescente, adultos e famílias, mulheres vítimas de violência ou idosos. Tá? Então, a gente sempre fala dessa forma. Se a gente for retratar, a gente tem, por exemplo, os orfanatos. O que eram os orfanatos? Eram aquelas crianças e adolescentes que não estavam mais, né, junto com as suas famílias, que precisavam de um local. Então, se a gente for só parar para fazer uma análise, seria o serviço de convivência, mas claro, com acompanhamento. Tá? Mas a pergunta que é difícil, a gente tinha autonomia, identificando os problemas da complexidade, se a gente tinha autonomia de passar por essa, você me respondeu que o melhor, o caminho primeiro é o CRAS. É porque eu já peguei um caso, e ele também, o primeiro caso que eu peguei no Jardim Florianópolis foi de abandono. Já tinha todo um processo pelo Ministério Público, onde a família ela não fazia aquilo que devia, mesmo já passado pelo Ministério Público. E aí eu conversei com a assistente social do Jardim União, ela falou, Adriana, ali só se me polícia prender a família, porque
eles não cumprem o que o MP já mandou, né? Então, eu não sei como faz. Aí foi quando eu trouxe o caso para a Justiça Comunitária, direto para a nossa gestora Tatiana Guerra e o doutor Tony, que eles pegaram, aí a Justiça fez a Justiça Comunitária, através deles, fizeram a denúncia no MP, novamente. Aí o CRES, Morada do Ouro, me procurou a técnica de enfermagem, que atendeu ele, porque nesse dia a gente teve que levar ele para o socorro, na marra, porque ele não queria ir. E também procurou, aí trabalhou a rede, Justiça Comunitária, CRES, CRAS, o postinho de saúde e o MP. Porque, e para todos eles, tanto eu quanto a técnica de enfermagem que atendeu o seu Pedro, tivemos que passar o relatório para todos eles. Por isso que eu te perguntei, se o melhor caminho primeiro é o CRAS, para depois o CRAS identificar o problema e passar para aqueles que... Assim, o que a gente coloca? Sempre está em diálogo com o município nessas situações, né, dessa importância, e aí tem os CRAS de diferença, porque os CRAS, a gente tem 13 CRAS, né, por exemplo, aqui no município de Cuiabá. Então, tá nesse diálogo com o município, porque assim, se vocês identificarem que é realmente uma situação de violação de direito, por exemplo, vocês identificaram, não sei, uma família que tem lá uma criança que está realizando trabalho infantil, vocês podem estar realizando o encaminhamento direto para o CRES, mas isso precisa ser dialogado com o município, né, para vocês poderem fazer essa discussão da rede, como que vai ser o fluxo. Sim, pode ser procurar o CRAS, procurar o CREAS, ou até a própria gestão municipal, tá? Para tentar identificar de que forma que vai se dar esse fluxo a partir do momento que vocês fizerem alguma identificação de alguma situação. Tá? Então, isso é muito a nível de município mesmo, de que forma que vai estar esse fluxo, tá bom? Eu tenho um entendimento que a partir do momento que você faz uma identificação, por exemplo, de uma pessoa em situação de rua, tá? Se ele fala, nossa, eu preciso de ajuda, eu quero um apoio, pode ser encaminhado diretamente para o CREAS, né? Porque é ali que é o local onde ele vai ser atendido, que faz esse atendimento e acompanhamento, né, a pessoas que sofreram algum tipo de violação de direito. Mas é bom fazer essa discussão a nível de município, porque, por exemplo, você acionou o CRAS, olha só como que funcionou a rede, né? Então é bom ter essa discussão, tá? Para definição de fluxos mesmo, tá? E assim, gente, no mais, eu trouxe aqui o meu e-mail, né, o telefone da nossa superintendência. A gente está à disposição de vocês no que vocês precisarem. Algumas coisas fogem um pouco, porque, como eu falei, enquanto Estado a gente não faz a execução, né? Quem executa é o município. Mas no que vocês precisarem, a gente vai estar à disposição de vocês, sempre para tirar dúvidas, enfim, no que for preciso, tá bom? Obrigada. Pode falar. Posso? Posso sim, eu deixo com ela e aí eu acho que ela manda para vocês. Todo o material. Tudo tá? bem? Obrigada, gente. Põe a terceira slide mais. Gente, vamos dar continuidade agora, né? Teremos a palestrante Luciene, Alves Correia. Ela vai falar sobre o cadastro único e o benefício de prestação continuada. Boa noite, gente. Boa noite. É melhor ficar aqui. A gente conversa melhor. Tá gravando. Ah, é porque tá Não, não tem gravando. problema não. Não tem problema. Não tem Posso passar na frente? Pode. É aqui. Vou ter que passar na frente. Tá. Pessoal. Você quer que eu passe? Passa. Pode ser também, fica até melhor para mim, tá bom? Bom, pessoal, eu vim falar então como, né, ela falou um pouquinho a respeito de cadastro único, para vocês terem noção geral e até mesmo, já daqui já vi a importância do trabalho de vocês em divulgar e até mesmo defender direitos, fazer a defesa de direitos, assim como é a função principal da ciência social, né? Bom, cadastro único, já ouviram falar de cadastro único? Sim. Já? Tá? Geralmente as famílias conhecem como o cadastro do Bolsa Família, né? É isso. Mas o cadastro único, ele é muito maior do que o Bolsa Família, porque ele não dá acesso somente ao Bolsa Família, ele dá acesso a outros programas
né? E é de extrema importância, um instrumento que a gente costuma falar de inclusão social, ou pelo menos de provocar a inclusão social. Então, é uma ferramenta que foi criada pelo governo federal lá em 2000, 2003, mais ou menos, que ela foi melhor intensificada. Ela identifica famílias de baixa renda. Hoje, lá na CETASC, ela é utilizada como uma fonte de ferramenta para planejamento, né? E o que a gente quer é que todas as demais secretarias, todos os demais órgãos do Estado, de município e tal, possam utilizar essa ferramenta justamente por quê? Porque ela é alimentada todos os dias pelos municípios. Em todos os CRAs e CREAs que existem no Mato Grosso, o setor do Cadastro Único está lá, atualizando informação, incluindo novas famílias, fazendo a buscativa para poder conhecer um pouco mais a realidade da família. Então, o Cadastro Único tem o foco nas famílias de baixa renda, né, e faz as devidas identificações que a gente vai verificando aí no decorrer da apresentação. Pode passar, por favor. Bom, então aqui, olha quantas famílias estão dentro do Cadastro Único hoje. Mais de 479 mil. Aqui em Cuiabá, ela está mais de 47 mil famílias, né? Só aqui em Cuiabá. Isso aí representa 35% da população, tá? Nós temos lá uma cobertura de 108% das famílias. Essa referência é com base lá no censo de 2010. Provavelmente esse número ele vai aumentar, né? Porque a gente está tendo um indicativo de aumento de famílias pobres, né? E aí a gente vê a ação de vocês como é importante também para fazer essa buscativa e indicar famílias também para ter acesso ao Cadastro Único, tá? Pode passar, por favor. Bom, então o Cadastro Único tem 3 funções principais. Uma delas é de identificação. Então, a primeira lá, identifica famílias de baixa renda. O que é famílias de baixa renda? Aquelas que têm renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar até 3 salários mínimos. Esse é o foco do Cadastro Único, gente. Então, se vocês virem, né, souberem de alguma família que está dentro desse perfil de renda, tem que fazer identificação lá no Cadastro Único, né? Ou fazer os encaminhamentos lá para o Cadastro Único, tá bom? Aliás, esse é um dos encaminhamentos, quando a Cristina Sarto fala na acolhida lá no CRAS, é acolhida, os encaminhamentos, um desses encaminhamentos é também o cadastramento lá no CadÚnico, tá? Olha o que mais ele identifica, famílias quilombolas e indígenas, né, de todas as regiões, né, de municípios que tem um percentual grande de famílias indígenas, ela também tem um campo específico para fazer identificação, tanto de indígenas quanto de quilombolas, tá? Pessoas em situação de rua também, que tem uma incidência maior em Cuiabá, é uma população grande aqui em Cuiabá, né? Em Cuiabá, em Rondonópolis, né, nesses municípios de porte grande. Então, tem as pessoas em situação de rua, elas são mais concentradas nos grandes centros, tá? Pessoas resgatadas de trabalho em condição análoga de escravo. No Cadastro Único faz também essa identificação, tá? Esse é um trabalho que o município realiza junto com a Superintendência Regional de Trabalho. E lá os grupos populacionais tradicionais específicos, pode passar, por favor, que são todos esses aí, ó. Famílias ciganas, lá de origem étnica, famílias ciganas, famílias pertencentes à comunidade de terreiro, né, as famílias indígenas quilombolas, como a gente já falou. Lá com relação ao meio ambiente, famílias extrativistas, pescadores artesanais, famílias ribeirinhas. Relação com o meio rural, famílias acampadas, assentadas da reforma agrária, agricultores familiares, famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário. E lá situações conjunturais, famílias atingidas por empreendimento de infraestrutura, famílias de presos do sistema carcerário, famílias de catadores de material reciclado e, como a gente já tinha falado, pessoas em situação de rua. Quero chamar a atenção, só volta para mim, por favor, a respeito das famílias do sistema, do preso do sistema carcerário. Chegou uma demanda para nós, essa semana lá na Secretaria,
de uma presa recentemente saída, né? E dizendo lá, falou assim, olha, eu queria me cadastrar no Cade Único, né? Porque eu estou saindo, né, agora da prisão e eu não tenho mais parentes, né? Então eu queria acessar o Cadastro Único para poder ter acesso aos programas e tal. Só que eu fui informada que eu não podia porque eu estava saindo da prisão agora. Tá? Então, são informações que chegam às pessoas de forma equivocada. E quanto mais vocês puderem saber a respeito do Cadastro Único, melhor ainda para dar acesso às pessoas. Tá? Então, são todas as pessoas, todas as famílias, elas têm o direito, sim, de ter acesso ao Cadastro Único, principalmente as famílias de baixa renda, porque o instrumento, o Cadastro Único, ela foi criada para poder fazer a identificação de famílias de baixa renda. Tá? Então, esse Cadastro Único é utilizado lá na Ciência Social, é utilizado lá na Secretaria Adjunta lá da Rose e das demais secretarias adjuntas que ela apresentou aqui na organização da CETAS. Tá? É muito para nós, famílias com filhos de preso. Ah, então, só lembrando também, eu vou falar mais para frente, mas dizendo assim, que não precisa fazer a comprovação de que ela é uma família indígena, quilombola ou família de preso do sistema carcerário, porque a família tem que se autodeclarar pertencente a algum desses tipos aqui, tá bom? Mas é importante fazer a correta identificação justamente para quê? Para que políticas, que programas sejam pensados para atender cada uma dessas populações aqui, tá? Pode passar, por favor. No segunda função, caracterizar. Ela identificou aquele público vulnerável, agora ela vai caracterizar o grau de vulnerabilidade. Então, olha lá. Primeiro, a renda. Até R$ 89,00 per capita, a gente considera famílias extremamente pobres, tá? Até 178, famílias pobres. E até meio salário mínimo, famílias de baixa renda. Hoje, os programas que estão disponíveis, eles foram pensados para atender exclusivamente esse público, tá bom? Então, olha lá, depois ele vai verificar a condição de moradia, onde é que ela mora, tem água encanada, tem banheiro nesse domicílio, está na zona rural ou na zona urbana? Então, todas essas caracterizações vai fazer lá no bloco lá do Cadastro Único que identifica como é a situação da moradia. Olha lá, pessoas têm registro civil, tá? Elas têm que, sim, vocês têm que saber disso. Às vezes, os CRAs, né, não todos, mas alguns ainda têm aquele equívoco de não cadastrar a família que não tem registro civil. Registro civil é um direito. Né? Então tem que ser identificado lá no Cadastro Único para ter acesso ao registro civil, tá? Então também é uma caracterização. Aí chega até a gente querendo que faça RG na hora, porque o NIS pede, né? Vou fazer o cadastro aí com você, aí tem que ter documento. Mas eu perdi minha certidão, minha identidade, eu não tenho nada. Então, mas é isso mesmo. E a identificação dessas pessoas também é importante lá no Cadastro Único, justamente para facilitar esse acesso, tá bom? Olha lá, número de pessoas conviventes, né? Escolaridade dos membros, porque a escolaridade, a falta de instrução, ela é também um índice de vulnerabilidade, tá? Então, também está identificando lá dentro do Cadastro Único. Condições de acesso de trabalho e pessoas, né, com deficiência, tá? Pode passar, por favor. Esse aí é o Cadastro Único, ele é um formulário, é cheio de coisa, é cheio de detalhes o Cadastro Único. Além desse formulário, tem o sistema online, né, que precisa inserir informação para fazer a atribuição de um NIS, número de identificação social. Todas as pessoas precisam ter esse NIS, porque senão não consegue acessar programas nenhum, tá? Então, eles têm que ser inseridos para poder depois gerar um NIS para eles, tá bom? Pois não. O Cadastro Único, existe, assim, um meio, né, assim, de conversas atrás, a gente consegue ouvir em quem preenche o cadastro, que é uma equipe separada, né? Falar assim que os homens são muito prejudicados
do cadastro único, cada Bolsa Família. Se o pai trabalha, não vou pôr ele, porque eu não sou casada com ele já vai ser feliz. A maioria das famílias. Eles não têm o pai que mora, é convivente, mas não tem o pai do cadastro deles. Pode ser que ele tenha separado, que já compromete o cadastro único. Porque o cadastro único ele é feito por família, né? Sim, exatamente. E às vezes, de forma equivocada, a mulher pensa que vai ganhar, mas a verdade até perde. Sabe por quê? Porque em algumas regiões aqui do Mato Grosso, a gente já se deparou, sabe, com que tipo de situação da justiça se referenciar ao cadastro único para fazer comprovação de convivência. Entendeu? Como é que fala, gente? Na hora de dividir bens. Até mesmo de pensão alimentícia, entendeu? Pensão por morte, vai buscar no cadastro único uma prova de que eles eram mesmo união estável, exatamente, isso que eu ia. Então, procura no cadastro único essa comprovação. E aí é que vem a questão. Às vezes elas acham que vão, omitindo essa informação, vão ganhar, mas na verdade elas vão deixar de acessar um direito também, tá? A gente lida o tempo todo com isso. Porque teve uma assistente social que chegou a falar para um casal: olha, eu sei que você tem que ser marido, você não quer me falar, passou no cadastro? Tudo bem, mas eu sei que você tem. Só que lá na frente você vai se prejudicar, por quê? Você não tem uma união estável lavrada em cartório, mas pelo cadastro você pode confirmar que ele viveu com você. Exatamente. Aí que ela decidiu, mas eu vou perder meu Bolsa Família, porque ele tem um vídeo que recebe o pescador, e é o salário mínimo, né? Justo, ela perdeu o Bolsa Família, mas ela lá na frente provavelmente ela vai agradecer pelo fato de ter incluído ele lá. Exatamente. Porque ele não queria ir no cartório nem nada. Eu queria tirar uma dúvida. É que tem uma pessoa, né, ela tem uma filha que é especial. Aí sai um benefício para ela da Previdência, né? Tipo uma pensão. Aí cortaram a Bolsa Família. Aí eu queria saber qual que é o vínculo da Bolsa Família com o benefício da Previdência. Ok, é que a renda per capita aumenta. A gente vai falar, porque acho que recebeu o BPC. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Porque o BPC ele vai contar como renda. Se entra para renda, aí ela já perde aquele perfil de Bolsa Família, tá bom? Tá, gente? Então é esse aqui que é o formulário do cadastro único, tá? Pode passar, por favor. E aí, numa terceira função, ele vai selecionar de acordo com o perfil dos programas. Olha o tanto de... Isso aqui é um dos programas, né, que ele acessa. Então, olha lá. O BPC, a carteira do idoso, né, os serviços do CRAS e CREAS, lá o Programa Nacional Minha Casa Minha Vida, né, o serviço de convivência, tarifa social de energia, ID Jovem, Bolsa Família, sistema, a isenção de inscrição lá do SISU, lá do Enem, tá? Mas eu vou somente falar para vocês do ID Jovem, que foi nos solicitado, que o ID Jovem é a identidade jovem. Ele foi criado para jovens de 15 a 29 anos, tá? Com renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, não foi desenhado para todos os jovens, foi desenhado para esse perfil, ok? O que é que ele tem que fazer? Primeiro, tá no cadastro único, né? Depois que ele já teve acesso ao NIS, né? Ao número de identificação social que é gerado lá pelo cadastro único, ele vai entrar no site, né, ou então vai até uma agência da Caixa ou no site da Caixa. Lá tem a parte lá que fala ID Jovem, vai inserir esse NIS lá e aí o sistema vai gerar uma carteirinha para ele. De posse dessa carteirinha, ele vai ter acesso a 50% de entrada nos eventos culturais, esportivos, no cinema, tá? Então, 50% da entrada. E também há 2 lugares não, vai ser reservado 2 lugares nos ônibus, né, de viagem interestadual, que ele pode também ser contemplado se houver essas 2 vagas disponíveis por cada carro.
Oi? Gratuito ou 100%? Gratuita. Interestadual é gratuita. Agora me responde uma coisa, por que tem município que não consegue fazer esse jogo? Por quê? Não, eu não sei, porque esse aí é um Esse aí é, por exemplo, você falou, vou lá no CRAS, minha família fez, né? O cadastro Estado fez único. o cadastro único, me incluiu, gerou meu número do NIS. Aí eu mesmo, com o meu número do NIS, me cadastro no site da Caixa? Sim, sim. Então, o técnico do cadastro único não precisa fazer isso. Não precisa. Era isso porque a informação que eles passam para os jovens, eu já encaminhei para esse negócio. Chega lá e fala assim, nós não conseguimos fazer daqui. Não sei porque não dá certo. Então a informação não estava sendo passada correta. Tá. Porque ele disse que ele tentava através Ele quem? Ele, o jovem? Quem faz o cadastro único. Tá. A não ser que ele também não estaria, não está no perfil de renda também, tá? Não, mas estava no perfil. Estava no perfil. 2 salários mínimos. Como fala a família, beneficiária do Bolsa Família. Tá. Então ele não estava conseguindo fazer? Não consegui. É um procedimento bem simples, tá? Então, aí que eu acessei o site que vem falando sobre o ID Jovem, né? Aí eu achei interessante, só que teve algumas partes que eu não entendi. Tá. Meu Deus do céu, eu tô dando essa pessoa. Mas é um procedimento bem simples, tá? Primeira coisa, cadastro único. Depois o NIS insere no sistema, vai gerar a carteira e ele já tem o direito garantido já. Tá? É muito simples. No caixa eletrônico? Não, no computador. Tá? Acessa um site. Aqui, ó, ela baixa o aplicativo, abaixa o aplicativo. Abaixa o aplicativo também. Exatamente. Não, por isso que eu estou dizendo que é um procedimento bem simples. É bem rápido. O mais rápido, o mais difícil aí é fazer o cadastramento. Depois de acesso ao NIS, você entra lá, baixa o aplicativo. Não tem, no caso, vocês já receberam alguma reclamação de algum jovem que tentou viajar com o ID Jovem e não conseguiu? Não recebemos ainda, por isso que eu estranhei. Não, eu falo assim, na rodoviária. Isso aí já é uma pergunta minha fora. Não, nenhuma por enquanto. Exatamente. Agora, gente, é importante também que quando vocês virem essas situações também de tanto de violação de direito, vocês possam também fazer uma reclamação para conselhos de assistência social, né? Acho importante isso, né? Os conselhos são também a defesa de direito, né? Instituições, tem pessoas lá que defendem esses direitos. Então, vocês podem também fazer, né? Até mesmo notificar isso para o conselho. Nas ouvidorias também, né? Eu não tenho o telefone do conselho municipal, tá? Mas ele é de fácil acesso também, tá? Então, vocês têm que fazer essas notificações, porque é a defesa de direitos. E lembrando que esse é o período certo para disponibilizar as passagens na rodoviária e a quantidade em dia certa, né? Exatamente. Isso, É igual a passagem de idoso. Do idoso, já ia falar. Mas no caso, as poltronas, elas são só para os jovens? Só para um jovem. São 2 lugares por transporte. Tá? Idoso também. Vamos supor, aquele ônibus já é 2 pessoas só para o jovem. Aí outras 2, no caso, o idoso não interfere? Não interfere. É 2 para o idoso e 2 para o Aí é como ela falou. Não quer dizer que quando você chegar lá vai ter exatamente aquela vaga. Então tem que ir com um pouquinho com antecedência para poder reservar o lugar, tá bom? Ok? Uma outra questão também, vamos lá falar um pouco de tarifa social de energia elétrica, né? Que é aquele desconto que o usuário ele tem sobre a tarifa social de energia. Para quem é destinado? 3 públicos, tá? Ele é para famílias cadastradas no CAD único com até meio salário mínimo per capita, tá? O segundo, para todos os beneficiários do BPC, benefício de prestação continuada, que a gente vai falar depois a respeito. E o terceiro, para aqueles cadastrados no CAD único, com até 3 salários mínimos de renda familiar e que tenha famílias doentes que sejam dependentes de equipamentos que ligam na energia.
tá? Então, essas pessoas, esses 3 públicos têm direito à tarifa social de energia. Como é que eu acesso? Lógico, cadastro único, né? Depois ele vai se dirigir lá à Energisa, né, alguma agência, lá no nível de documento da unidade consumidora, né, e vai solicitar o acesso à tarifa social de energia. Se eu tenho algum doente que necessita, né, estar com equipamentos ligados à energia, além desses documentos, eu preciso também encaminhar o atestado médico que comprove a necessidade desse paciente estar sempre dependente do equipamento de energia. O cadastro único serve, por exemplo, assim, para comprar remédio, assim, ou não comprar, no caso da pessoa que está precisando. Igual tem uma pessoa que me procurou que ela queria mais assistencialismo mesmo. Ela precisava de fralda para a filha dela, para descartar. Só que eu só vejo falar de programa que compra fralda, mas para o idoso, né? Agora para criança que está. Não tem nenhum programa previsto para isso, mesmo porque isso aí é uma competência da saúde. Tá bom? Então tem que fazer a demanda para a saúde. A assistência social, ela não tem a competência de dar. Porque eu já falo que o cadastro pode chegar na farmácia e pegar remédio. Agora eu não sei exatamente como é que funciona. Pois é, mas essa não é uma competência da assistência social, tá? Essa doação de fraldas, medicamentos, não é uma competência da assistência social, tá bom? Tá bom, gente? Então, é um desses aí. Esses aqui são do governo federal, mas podem ser também programas implementados pelo governo do estado, pelos governos municipais também, né? E usar o cadastro único para fazer a seleção de beneficiários. Tá bom? Pode passar, por favor. Bom, olha lá, critérios para o cadastramento no cadastro único. Como eu já falei para você, famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos, tá bom? Dentre um dos moradores, precisa ter uma pessoa que vai ser o responsável pela unidade familiar, preferencialmente mulher e maior de 16 anos. É ela que vai responder todos os questionamentos lá no cadastro único, lá para o entrevistador social no CRAS ou CREAS, tá? O RF precisa obrigatoriamente, para ser um RF, apresentar o CPF ou título de eleitor. Isso aqui só tem exceção para quilombolas e indígenas. O restante, todos os RFs, todos os responsáveis familiares, precisa obrigatoriamente apresentar o CPF ou título de eleitor, tá bom? Todos os demais membros precisam apresentar um desses documentos aí, ó, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, título de eleitor, carteira de trabalho ou RANI. Você sabe o que é RANI? Registro Administrativo de Nascimento Indígena, tá? É o registro que quando o índio nasce, ele já faz esse registro e essa RANI, ela é apresentada como documento. Isso, exatamente, tá? Então, para todos os membros que compõem a família, todos eles precisam apresentar um desses documentos aí, tá? As informações são autodeclaratórias. Eu não preciso provar que eu sou um índio, que eu sou um quilombola, que eu sou um acampado, tá? Eu não preciso comprovar. Quem faz essa confirmação de informação é o próprio governo federal, porque quando a informação entra lá no sistema, ela vai passar por um procedimento de averiguação e aí vai verificar se aquelas informações condizem, né, com a realidade do que é buscado em outros registros administrativos. Então, a informação é autodeclaratória, tá? Pode passar, por favor. Quem pode cadastrar as famílias? Somente os municípios. A CETASC não faz esse cadastramento. A gente faz o apoio técnico aos municípios. A gente não faz o cadastramento de nenhuma família, tá? Então, lá, o cadastramento, ele é ofertado nos CRAs e CREAS, na maioria dos municípios. Aqui, em Cuiabá, em todos os CRAs, em todos os CREAS, funciona um cadastro único. Além disso, tem um posto de cadastramento que ali atrás da escola São Gonçalo.
Sabe ali? Então, ali é a coordenação tanto do cadastro único quanto do programa Bolsa Família, tá? As famílias são atendidas por um entrevistador social. Esse entrevistador social, ele passa por uma capacitação que a gente, né, faz lá na CETASC, tá? Olha aí alguns dados do cadastro único. Todos esses aí, olha. Lá, Famílias Acampadas tem 11.459 famílias no estado de Mato Grosso. Isso aqui é tudo dado do cadastro único, tá? Ó, agricultores familiares, 4.316. Ciganos, a gente tem 26 famílias aqui em todo o Mato Grosso. É. Tá? Esse é de todo Mato Grosso? De todo o Mato Grosso. Ah, então é bem interessante toda a identificação que ela faz. Ó, o sistema carcerário, 432 famílias autodeclaradas. Ribeirinhos, 261, que é típico daqui também, né? Pode ser de Cuiabá. Pode passar, por favor. Olha lá, o foco nas mulheres, 56% das pessoas são mulheres, né? Olha a criançada de 7 a 15 anos, como é que está presente no cadastro único. É a faixa etária que é mais, que sofre mais o peso da pobreza lá no cadastro único, tá? Escolaridade e o ensino fundamental incompleto, olha lá, 476 mil pessoas, tá? Que tem lá o ensino fundamental incompleto. Ok? Tem bastante. Sem instrução mas sem instrução aqui a gente pegou até os bebezinhos, tá bom? A gente pegou como um todo, a gente não fez essa diferença, mas é só para vocês verificarem as possibilidades de dados lá do cadastro. Pode passar, por favor. Bom, vamos falar de BPC. Eu ouvi falar ela falando lá, né, de uma aposentadoria que recebeu e tal. Então, o BPC é o benefício de prestação continuada da assistência social. Pode passar. Então, o que é? O benefício não é lá do INSS, não. É da assistência social, tá? Ela é operacionalizada pelo INSS, mas ele é um benefício, o BPC é um benefício da assistência social criado para atender idosos de 65, mais de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade, tá? Então, é pago, então, para essas pessoas um salário mínimo mensal, tá bom? Então, olha lá, o BPC integra a ação de proteção social básica que foi apresentada aqui pela Cristina, tá? Então, é um benefício da assistência social, não é aposentadoria, tá bom? Pode passar, por favor. Esse BPC é mesmo que o LOAS? É o mesmo que o LOAS, exatamente, tá? O que é o LOAS mesmo, Cris? É a lei orgânica. Lei Orgânica da Assistência Social, tá bom? Então, ele integra a proteção básica. Então, olha lá, para idosos com idade acima de 65 anos, mas ele tem que ter uma renda per capita de um quarto do salário mínimo. Dá em torno de 200 e alguma coisa. 998 dividido por 4 vai dar mais ou menos em torno de 270, por aí, tá? Pessoa com deficiência de qualquer idade, né? Lógico, inferior a 65 anos, mas também que tem uma renda inferior a um quarto do salário mínimo. Exclusivamente para esse público BPC, tá? Pode passar. Então, olha lá. Como requerer o BPC? Primeiro, cadastro único, tá? Hoje é uma exigência. Uma exigência está dentro do cadastro único. E lá no cadastro único, todas as pessoas que foram requerentes de BPC têm aquele perfil. Vai requerer o BPC, tem que ir lá no cadastro único, mas todos eles têm que ter o CPF, porque senão vai voltar, vai ser indeferido lá a solicitação. Depois vai fazer uma agenda, né? Agendar no atendimento no INSS pelo fone 135. Toda essa orientação, quem tem que fazer, quem tem que ajudar é o CRAS, tá bom? E lá preencher o formulário de requerimento do benefício e juntamente com os documentos pessoais. São esses passos aqui, mas o primeiro, cadastro único. O segundo, geralmente, como eu falei para vocês, os CRAs eles estão orientando todo esse passo a passo aí para requerer o BPC para não ter volta, tá? Para ir lá e acessar realmente, se ele tem direito para acessar o benefício, tá?
Pode passar, por favor. Também, né? Sim, vou falar a respeito disso aí. Olha lá. Como se dá o reconhecimento do direito ao BPC? Ao idoso após a comprovação da idade e renda familiar, tá? E a pessoa com deficiência, a comprovação da renda deverá ser, e além da comprovação de renda, vai ter que fazer a avaliação para verificar se realmente aquilo que ele está apresentando é uma deficiência, tá? E é uma deficiência, sim, ela não cessa, né? É uma deficiência pro resto da vida. Então, pode ser mental, física, de toda ordem, tá? Então, vai passar por essa avaliação aí pela equipe médica e social lá do INSS, aí vem a concessão do BPC, tá? Olha lá, o idoso ou pessoa com deficiência que mora sozinho ou se encontre acolhido em instituição de longa permanência ou em situação de rua, também terá o seu direito ao BPC. Não é porque ele está abrigado que ele não tem direito como qualquer uma outra pessoa, tá bom? Quando há necessidade do requerente ou beneficiário ser representado legalmente, é a mesma situação quando ele tiver lá, né, a apresentação de uma procuração, ele pode ser representado em qualquer momento, porque às vezes tem os idosos acamados, tem as pessoas com deficiência que realmente elas não conseguem mais se movimentar. Então aí eles são representados legalmente. Uma pergunta, quando você fala assim de idoso que mora sozinho, que está com problema de saúde, que está com 65 anos, só se ele fez um recolhimento do INSS em determinados anos e não deixou de recolher, ele não tem direito. Eles falam que não tem. Não tem direito? Porque ele foi contribuinte, ele foi deixando assim. Ah, sim. Porque isso aí... Nunca assinou carteira, porque o pessoal que trabalhou na roça. Exatamente. Mas aí eles vão verificar também, então o INSS vai fazer toda essa busca, entendeu? E aí vai verificar a questão, vai chocar com o requisito de renda, entendeu? Então é esse o problema também, tá? A renda de 1/4. Então, se ele já teve contribuição, isso vai interferir. Mas mesmo assim, ele pode recorrer, tá? Quando for negado, igual, por exemplo, ele faz todos os procedimentos para requerer o BPC, aí vamos supor que seja negado. Aí ele tem como também fazer a representação, tá? Até 30 dias, porque aí é o setor de assistência social que vai verificar a real situação dele. Aí é tudo no CRAS, né? Sim, é o CRAS, ele faz uma representação no INSS, e aí o INSS vai todo trabalhar com a equipe de assistência social que tem lá. Isso, exatamente, tá bom? Ok, pode passar, por favor. Aí, quando o benefício é concedido, a pessoa vai ser notificada, né? Olha lá, quando ele é indeferido, como eu estava falando para ela, né? Quando o requerente não atende aos critérios do acesso ao benefício, o mesmo também será indeferido. Mas há situações em que o recurso, né, ele pode ser representado, tá? Ele vai ser reavaliado por uma outra equipe também, tá? Para ver se realmente ele tem o direito. BPC. Oi, pois não. Aí, no caso, saindo benefício para ele, conta a partir do momento em que ele solicitou, retroativo ou da parte que foi liberada? Você tem 6 meses que ele está trabalhando para conseguir. Aí vai contar da data de início, quando ele começou, ou no momento que foi autorizado para ele. É um pagamento retroativo? Tem que verificar isso aí, tá bom? Vou verificar, já está aqui verificando. Vamos lá. A reavaliação do direito ao BPC ela é feita a cada 2 anos, tá? Para verificar se a pessoa ainda continua na mesma situação, tá? Então, a cada 2 anos tem que aparecer para fazer uma atualização do cadastro lá no INSS, tá? Quando o BPC é suspenso ou cessado, quando a equipe lá do INSS verificar que ele não tem mais, não está mais dentro do perfil lá do público do BPC, aí ele é cortado, tá bom? Lembrando que BPC não é aposentadoria e ele não deixa quando é herança, tá? Quando ele morre, o benefício vai com ele, tá? Uma outra questão. Ele não pode pegar empréstimo, exatamente, tá? Mas ele conta como renda, tá?
ele conta como renda. Não é igual o Bolsa Família. O Bolsa Família não conta como renda, mas o BPC conta. Então, por exemplo, uma família que está recebendo o Bolsa Família, e aí ele vai, né, atrás do BPC, o BPC é concedido, talvez a família perca o Bolsa Família, por quê? Porque é assistência social. Tá? Porque ele já entra como renda, muda a renda per capita da família, tá? Pode passar. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, gente. Desde 2016, o governo federal condicionou o acesso ao BPC somente às famílias cadastradas no CAD único. Porque antes, bem anterior a essa data, não era necessário estar no cadastro único. Ele fazia um requerimento via INSS, sem problema nenhum, comprovando que ele estava dentro do público, o benefício era concedido. Desde 2006, o governo federal condicionou isso. Olha, para dar continuidade, para requerer o BPC ou para continuar recebendo, ele precisa estar no CAD único. Acontece que nós estamos aqui na busca ativa de 17 mil beneficiários, que ainda não está dentro do cadastro único. Tá? Isso aí representa 21% dos beneficiários que nós temos hoje aqui no todo o Mato Grosso, 86 mil beneficiários. Tá? Vocês são também, colaborariam muito se vocês pudessem, depois, né, dessas informações aqui, verificar, até fazer essa busca ativa e encaminhar para o CRAS para poder fazer essa inclusão no cadastro único. Tá? Eles vão ser suspensos se eles não tiverem acesso, não forem incluídos no cadastro único. Aqui em Cuiabá, nós estamos atrás de 6 mil beneficiários. Não tem cadastro. Que não tem o cadastro único. Tá bom? Então é importante que vocês... E aí, quando fala assim, eu sou aposentado. Como é que a gente vai fazer essa diferença? Porque todos eles, quando têm acesso ao BPC, eles falam que eles são aposentados. Só perguntar o seguinte, o senhor recebe 13º? Tá? Se ele não receber 13º, você já sabe que é o BPC, porque o BPC não dá direito a 13º. A partir da data do requerimento, né? Então, quando ele foi, aí ele vai receber todinho, tá? Tá bom, gente? A questão que você colocou agora, sobre esse cadastro que é obrigatório, né? No cadastro único, essa dificuldade que está tendo, algumas famílias não têm essa informação, né? Que a gente, como agente da justiça, pode levar essa. Mas tem aquelas famílias onde você encontra entrave delas ir lá. Pelo seguinte, mentiram, a questão da mentira no cadastro único. Porque ele, para ser beneficiário do BPC, você tem que ter uma renda per capita familiar. E aí, se ele mora com a filha, o filho que trabalha, já vai ser cortado o benefício. Exatamente. Então, se ele tem essa informação, ele não vai fazer esse cadastro único ou dar um jeito da família mentir sobre isso, que ele mora sozinho, né? É importante também assim, gente, o cadastro único ele tem um conceito de composição familiar e lá no INSS também tem uma outra composição. Por exemplo, quando o pai, os pais moram com um filho que é casado, a renda per capita do filho não vai entrar como renda per capita dos pais, tá? Vocês entenderam isso? Então tá lá, o filho com a esposa, 2 filhos, tá? E moram com essa pessoa, os pais são idosos, ok? Então, quando eles forem requerer um BPC, os 4 filhos, a nora e os netos não vão ser contados nessa renda familiar e nem na composição familiar, tá bom? Então tem que se atentar para isso. Mas, se o filho ele for solteiro, aí ele entra para a composição de renda, tá? Se for casado, tiver filhos, não entra. Não entra. Não entra com renda. Exatamente, tá? Então já é diferente da composição familiar do CRAS. Isso, exatamente. Eles vão entrar no cadastro único como a família é para o CRAS, tá? Mas quando chegar lá no INSS, vai fazer uma outra composição de família para verificar mesmo se realmente é com relação à renda e com relação à composição familiar. Tá bom? É isso. O cadastro único tem validade para 24 meses. Que bom que você lembrou, é isso mesmo. 24 meses. E se ele tiver
fora dos 24 meses, a família não tem acesso mais a programa social, é cortado o Bolsa Família, não tem acesso mais ao BPC, o BPC é suspenso, entendeu? Então tem que estar o tempo todo com a atualização do cadastro. Mas aí, mas essa corrida do dia a dia acaba esquecendo de recadastrar novamente. Ah, sim, então. Mas aí o governo federal sempre está notificando as famílias, entendeu? Está notificando. Agora, se eles não vão fazer a atualização, o cadastro ele é excluído automaticamente. Tem que ficar Tá? atento. Tem que ficar atento, exatamente. Não perde os benefícios, tá bom? É isso. Oi? Sim, deve. Mas é quem teve benefício e quem tem o Bolsa Família e ele é cortado por falta de atualização, ele é muito mais difícil de voltar. Pois é, mas aí não tem acesso, é porque a gente acha que o cadastro único dá acesso só ao Bolsa Família. Aí tá. A gente precisa acessar os outros programas, porque às vezes não é, o Bolsa Família não é para todo mundo. Mas só o fato de você receber um descontinho lá na tarifa social de energia. Existe um pouco de falha na divulgação desses serviços, né? É como eu falei, nós agentes aqui sabemos o que tem, nem todos sabem o que tem de acesso, de benefício do governo para a gente, através do CAD único, né? Só que a família, se ela não tem essa divulgação no CRAS, ela não vai saber. Exatamente. Aí entram vocês para ajudar. Um exemplo, no dia que quando eu fiz a entrega da cena digital. E foi um critério para ter a cena digital para CAD único. Aí quando falou, para que esse CAD único? Eu não preciso de Bolsa Família. Não, se não me engano, são 32 serviços prestados pelo... 32 eu só sei do Bolsa Família. Exatamente. Aí falta essa comunicação, essa divulgação que tem mais coisa. Mas também é aquela coisa, o cadastro do Bolsa Família, não é cadastro do Bolsa Família, é cadastro único, né? E a gente sempre está corrigindo lá os municípios para eles poderem divulgar os outros programas. Deixa eu te perguntar, o próprio Família, ele é entrado nesse Bolsa Família, né? Ele, sim, não é do Bolsa Família, é no cadastro único. Porque geralmente as pessoas que recebem a Bolsa Família que têm o direito do próprio Família. Ah, sim, não, mas assim, não é só beneficiários do Bolsa Família, entendeu? São os cadastrados do CAD único que tem um perfil de renda, tá bom? Ok? O ProFamília, ele é um programa estadual de transferência de renda, né? Que foi um programa do governo anterior, tá? Então ele está sendo reavaliado se continua, né? Porque teve algumas questões assim que agora o governador está analisando para ver se realmente... Caindo R$50. Na minha área, 12 cadastrados. Isso, exatamente. Então é por isso, ele está em auditoria, está sendo reavaliado para ver se realmente dá continuidade. Tá bom? Obrigada. Acho que não tem outro, Ana. Bom, gente, agora para finalizar, né, a palestra sobre a Bolsa Família, com a Roberta Cristina Silva, que é a coordenadoria de gestão do cadastro único. Isso, né? Boa noite. Acho que não sei como que está meu tempo. Para uma hora. Uma hora dá? Dá. Ok. Não, gente, é brincadeira. Calma. Eu vou estar falando de modo simples, direto, explicando o que é o Bolsa Família, quem tem o acesso e quem pode ter esse acesso. Quando eu digo exclusão social, o que vem em mente? Podemos dizer que são pessoas, ou um grupo de pessoas, ou um grupo que foram excluídas, afastadas dos seus direitos básicos do convívio social. Hoje em dia, o nosso maior desafio, como brasileiros, enfim, é combater a pobreza e a desigualdade social. Como que foi criado o Bolsa Família? O Bolsa Família,
ele foi criado através de uma medida provisória que foi convertida depois em lei, na Lei 10.836 de 2014. Ele foi uma unificação de programas anteriores, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás. Então, a partir daí, dessa Lei 10.836, que criou-se o programa Bolsa Família. Pode estar passando, por favor. Pergunto para vocês, são todas as pessoas que podem ter acesso ao Bolsa Família? Não. O Bolsa Família, primeiramente, antes da gente estar respondendo a isso, o que é o Bolsa Família? O Bolsa Família nada mais é do que uma transferência direta de renda às famílias, mas com condicionalidades. Vocês terão acesso, tá, ao Bolsa Família, mas existem condicionalidades. Que condicionalidades são essas? Nós falaremos. O Bolsa Família, com esse intuito de estar trabalhando a desigualdade social e também o combate à pobreza, ele trabalha em 3 dimensões. Pode estar passando, por favor? Vamos falar aqui da primeira dimensão. Transferência direta de renda. Sem passar por outros meios, sem passar por outros caminhos. Vai direto para a família. Que alívio imediato essa família não tem. Vamos passar para a segunda dimensão. Já que ela pode ter acesso ao Bolsa Família, quais são as condicionalidades? As condicionalidades, educação. As crianças elas têm que estar matriculadas. Crianças de 6 a 15 anos precisam ter uma frequência escolar de 85%. Os jovens de 16 a 17 anos também precisam ter uma frequência escolar, só que 75%. Essa é uma das condicionalidades. Qual é a outra condicionalidade? Saúde. Mulheres férteis de 14 a 44 anos, crianças até 7 anos precisam estar acompanhadas na questão da vacinação, do peso, do crescimento, e as gestantes. Tudo isso aqui nada mais é do que os direitos básicos, os nossos direitos básicos, a saúde e a educação. Por isso que o programa Bolsa Família, ele tem sido cada vez mais um programa super importante. Vamos passar? Se tiver dúvidas, vocês podem estar perguntando, tá? Na terceira dimensão, são as ações complementares. O que vem a ser essas ações complementares? É a articulação com outras políticas, com outras ações, como ações estaduais ou municipais. No caso aqui do Estado, podemos estar falando, igual falamos agora há pouco, do Profamília, certo? Chegamos agora, quem pode ter o acesso? Quem pode ser beneficiário? São 2 critérios. Famílias em extrema pobreza, que a renda delas, por pessoa, per capita, R$ 89,00. As famílias em situação de pobreza é de R$ 89,01 até R$ 178,00. Elas podem ter acesso ao programa Bolsa Família, desde que estejam no cadastro único. Pode passar? Tá. Mas por que fulano recebe mais que ciclano? Isso aí é o que mais tem. Nós temos que saber como explicar e também passar para os usuários que o que vai importar é a renda per capita da família, é a renda por pessoa, em comparação com a composição da família. Mas, Fulvio, eu não entendi. Vamos para o próximo slide? Vocês precisam entender, ou os beneficiários precisam entender, que o benefício básico, ele é de R$ 89,00, variável 41, e benefício vinculado ao jovem, que a gente chama de BVJ, de R$ 48,00. Mas o que é o benefício variável? Benefício variável
são jovens ou crianças, né, de 0 a 15 anos. Também pode ser gestantes, nutrizes. Essas pessoas podem estar acumulando até 5 benefícios. E recebem R$41. Benefício variável vinculado ao jovem, o BVJ. A família só pode estar recebendo 2 benefícios. Ah, mas eu tenho 3 jovens na família. Quantos benefícios eles vão estar recebendo, Rubia? 2 benefícios. Então, não é por pessoa. No caso, esse 41, 48, não é por... Depende da composição da família, certo? Vamos supor que na família eu tenha uma gestante, certo? R$41, me ajuda aí na questão da conta, hein? Eu tenho uma gestante, tenho 2 jovens, e eles são de extrema pobreza. Quantos que eles vão estar recebendo? Extrema pobreza, eles recebem R$89. Aí a gente vai estar... Aí é feito um cálculo, a gente não, é feito um cálculo. A gestante, R$41, mais 2 jovens, 2 vezes 48, vai estar dando um total. Não sei se tá fácil o raciocínio tá fácil? Tá? Vai depender da renda da família, se ela é extremamente pobre ou se é pobre, certo? Extremamente pobre, famílias de até R$89. Famílias pobres de R$89,01 até o limite de R$178, certo? Outra coisa... Você fala o limite do Bolsa Família? Até 178? É um dos critérios, são os 2 critérios, certo? Para estar tendo acesso ao Bolsa Família, na questão da renda, certo? Vamos supor que, apesar de todos os benefícios, a família não consiga atingir o benefício básico. Não sei se eu posso estar indo aqui, não tem problema, né? Não consiga atingir R$89. Se na composição da família deu, mesmo dando os demais benefícios, deu 85. 85 para chegar até 89. Quanto que falta? R$4. Aonde entra o benefício de superação à extrema pobreza. No caso, das famílias em extrema pobreza, certo? Que é chamado de BSP. Alguma dúvida quanto a isso? Depende muito. Eu tenho uma dúvida seguinte. Pode falar. Uma família, 13 pessoas, nenhum trabalha. Uma filha que não tem nenhum filho recebe Bolsa Família. A outra filha que tem um filho recebe Bolsa Família. A mãe que só tem 2 crianças menores recebe Bolsa Família. Um filho que não trabalha de pobre recebe benefício. O marido que tem problema de síndrome de plano recebe benefício. E aí? Todo não interessa só numa residência só. Igual a Luciene falou, é autodeclaratório. Tá, Rubem, mas é autodeclaratório, quer dizer que vai ficar por isso mesmo? Não. Todos os anos é realizado a atualização cadastral, certo? Não, é onde eu vou estar explicando. Está acontecendo, desde o começo do ano, a atualização cadastral de 2019. É uma ação do governo federal, tá? Onde ele verifica os cadastros. Pode falar. Mas assim, a pessoa, a mãe que vai lá com o documento, ela não vai dizer que mora com o pai. Na minha área, numa casa, a mãe da criança trabalha, a criança recebe R$1.000 de pensão, o pai trabalha em 2 empregos, a mãe trabalha e a tia trabalha. Ele é terceiro do estado e recebe 41, né? Na minha área. Não, igual eu estava falando da questão da atualização cadastral. Só deixa eu terminar o raciocínio da atualização cadastral, porque a averiguação cadastral, ele faz o batimento, tá, das informações que a pessoa presta. É autodeclaratório. Por ser autodeclaratório, alguns beneficiários, eles informam renda zero, certo? Mas é feito o batimento com outros registros administrativos. Se constar lá, se houver esse batimento e constar que
o que ela declarou tá, divergente, passa para o município e o município vai estar averiguando. De cadastro único, Lu, alguma coisa mais para acrescentar nessa questão? Eu acho importante, gente, que quando vocês verificarem uma situação assim, vocês têm que fazer uma denúncia. Mas eu já fiz e veio o nome dela por verdade de novo. Essa família aí, ó. Essa que você falou de 13, 11, né? Defensoria Pública já esteve lá, porque eu acompanhei. Defensoria Pública, o CRAS, ele sabe dessa situação. É incrível que essa menina aqui, que hoje eu pesei ela. Ela não tem nenhum filho, ela é casada, o marido dela tem lanchonete. Por que ela é da mesma mãe e recebe Bolsa Família? Então, muitas pessoas que estão na vulnerabilidade mesmo têm a R$40 de Bolsa Família. Eu digo que tem. Sim, fazer uma menores. Aqui, ó. Eles separaram o cadastro da família. Eles declararam cada um. Não, eles moram no mesmo endereço, mas por ser autodeclaratório, eles. Tem visitas do pessoal do CRAS e cortou. Teve uma menina na minha área, eu liguei e falei, ó, tá pesando, tá, não tô recebendo mais, cortou. Veio um carro aqui do CRAS e fez a visita, viu um carro, né? Carro. Cortou. Cortou, né? Mas, gente, a dinâmica de Cuiabá, ela é bem complexa, tá? É o tempo todo eles têm a rotatividade de servidor e são muitas regiões. 13 CRAs já não é suficiente mais para Cuiabá, né? Então, vocês fazem o trabalho, vocês que vão, né, de repente tem um contato maior com o usuário, vocês também podem fazer essas notificações ao CRAS, né? Tanto ao CRAS e a coordenação municipal, né? Lá para a Clausete. É quando o município é de grande porte, a dificuldade e os desafios são maiores, né? Do que um município de pequeno porte. Mas esse que elas estão falando, infelizmente, não é só nos grandes municípios. Sim, acontece, mas é bem, hoje em dia... Os menores também, existe essa falha. Eu moro num município pequeno, né? Que até falei Barão do meu gasto, assim, é Barão. Eu moro lá, é pequeno. A gente vê a diferença, como a minha colega falou, daquelas que necessitam e não tem aquilo que necessitam. Não tem acesso. Isso. Aí, nós agentes, a Justiça Comunitária, ela nos capacita para adentrar a casa deles. Lá, às vezes, eles conseguem conversar conosco, o que não consegue conversar com o assistente social. Porque, infelizmente, em todas as áreas, existem aqueles profissionais que falam, você não pode. E pronto, acabou. A assistente social fala assim, eu falo, fulano, não precisa. Não tem uma maneira da gente, né? Vem aqui e denuncia. Eu falo, mas você sabe que ele não precisa porque é teu parente. Eu já vi caso de Bolsa Família ser feita a partir de prefeito mandar fazer pronto. E você tem que ficar lá, né? E aí quem precisa realmente, ela recebe R$48, né? Aí vem aquela, mas fulano tá com 5 filhos, recebe 48. Um tá com, mas ela deve ter mentido, essa que tá com filho, mentiu no cadastro, que é renda zero. E aquela que recebe pouco, ela falou que ela recebia um dinheirinho de alguma coisa, né? E é na onde para ela. Mas o que a gente pode estar dizendo é que as ações de averiguação estão a cada ano melhores ainda, certo? O objetivo do Estado é estar instruindo o município, realizando capacitações, dando suporte ao máximo possível para nesses tipos, nessas questões. A questão da busca ativa, entre outros. Tá? Vamos passar? Nós temos 159 mil famílias, tá? Beneficiárias do Bolsa Família. Isso representa em torno de 85% no cadastro único. O valor repassado, isso aqui é tudo dados de abril, tá? O valor repassado no mês de abril, às famílias, é em torno de 26 milhões. E o benefício médio é de R$166. Eu não sei se eu consegui, de modo rápido,
direto, explicar para vocês que não é qualquer pessoa que pode ter o Bolsa Família. Que existe 2 critérios estabelecidos, de R$ 89,00 até R$ 178,00, que são chamadas de família pobres e extremamente pobres. Que para conseguir, há variações nos valores, e que para isso precisa ter composição familiar e a renda per capita. Fora isso, mais alguma coisa? Eu consegui... Uma coisa assim que eu acho que eu não sei se eles sabem, para não ter o Bolsa Família, coitado, e, por exemplo, eu recebo o Bolsa Família, hoje estou precisando, aí eu pego e estou lá recebendo, de repente eu arrumo um trabalho. Desligamento voluntário. Se eu fizer o desligamento voluntário, quando eu precisar, no outro mês já vem o meu Bolsa Família. Exatamente. Agora, se eu deixar cortar, porque foi identificado lá no federal que minha carteira vai assinada de alguém que está no meu cadastro único, está recebendo alguma coisa, eu não vou ter mais de volta. É um dos... excelente. É uma das... os beneficiários do Bolsa, eles acabam tendo medo. Não, vou ficar calado enquanto estiver recebendo, vou ficar na minha, certo? Não vou declarar qualquer alteração que tiver na família, na composição de renda, eles têm que estar indo e fazer essa alteração. Informar qualquer tipo de alteração que vier. Para que no desligamento voluntário, essas famílias possam ser beneficiárias. Exatamente. Quando precisar. A outra questão que Luciene, né, ela tinha falado, que é o fato, estou recebendo Bolsa Família, mas parei de receber porque a assistência social já me cortou. Não foi. Ou ela começou a passar a receber o BDC, ou é um, ou é outro. Ou descumpriu as condicionalidades. Daqueles que estão no cadastro. Muitas das perdas também da Bolsa Família mudei de Cuiabá para Barão. Estou normal, quando meu filho está na escola, mas esqueci de detalhes, não fiz a minha transferência do cadastro. Exatamente. Aí já vem a vir atualizar meu cadastro. Como assim? Seu cadastro não é daqui, é de Cuiabá. Não informa exatamente a mudança de escola, tem tudo isso mesmo, tá? Outra coisa... calendário de pagamentos. Eles têm que estar atentos que a questão do calendário refere-se ao último número do NIS. E a cada mês eles têm que estar verificando o dia do recebimento. Mais alguma pergunta quanto ao Bolsa Família? Pode. Bolsa Família, cadastro único é algo que a cada dia eu e Luciene e toda a equipe, nossa. Eu amo esse negócio, gente. Estou me correndo. Pode falar. Não posso inventar. E agora a gente agora está lançando o sistema. Nós, a gente saúde, é uma obrigação nossa agora. Começou agora. Começar a cuidar terça-feira. Nós estamos tendo dificuldade aqui. Na minha área, eu fui lá, avisei a Rita que ela poderia pesar. Automaticamente seria ela é filha. Ela chega no posto, no sistema, só está ela e a irmã que mora com ela. A filha não está. Aí gerou até uma discussão hoje lá no posto e o CRAS, né? Porque o CRAS mandou ela voltar para nós, que nós temos que inserir. Nós não temos esse poder de inserir a filha dela no sistema. A filha dela está no papel do bolso, mas no sistema não está. A filha dela tem 6 anos. E está ela com a irmã. O sistema de vocês é o sistema e-gestor, AB. Porque a minha colega... Já é um sistema da saúde onde nós não temos acesso. A minha colega foi na reunião lá, que ia falar sobre isso, né? E aí, inclusive, ela está até num grupo sobre isso. Qualquer dúvida, assim, ela fala no zap com a menina lá, não sei. Quem que é a minha Laura, parece? Aí a gente tem essa dúvida. Aí o CRAS manda pra gente, e a gente não sabe para onde manda ao beneficiário. E ela vai recebendo normal. Pedro, que foi falado nesse treinamento. É o CRAS que faz a inspeção. A gente só lança. Isso, só pesa e lança. Lança no sistema. É no cadastro. Isso. No CRAS.
Não, mas traz pra mim, tá falando que não tem nada a ver lá dentro. Aí ela falou, não faz assim, não vai atrás, mas vai lá no bolso, nem sei onde tá agora. Lá no Cresce Gonçalves. A gente falou pra ela, vai lá então direto. Ela voltou no trás, falaram pra ela não ir lá, não precisa ir lá. Fica pra voltar. Aí agora, eu falei, bom. Então é só a filhinha dela que Então, não eu está fui na casa inserida. dela e falei, Rita, vai pesar você e Natália. Aí ela chegou lá, aí a Fernanda acessou lá pelo número do NIS, aí falou, não, mas não tá aqui você, vai pesar sua irmã. E agora até a vacina nós estamos pedindo, não vai pesar sem vacinar. Qual que é o seu nome? Tatiana, eu vou estar pegando o seu telefone para a gente estar verificando isso e passar para a Coordenação Estadual de Saúde, para a equipe da saúde do Estado. Porque lá no posto só eu que faço, só a gente, né? Pra flotilha não dá pra nós, porque nós não sabemos o que fazer com ele. Não, me procura depois para estar verificando isso com a equipe estadual, tá, da saúde. Tá pesando, aqui tudo tá pesando, gente. Vamos para o final aqui, que a gente tem um e-mail, telefone, o último slide. Esse é o nosso e-mail, tá? Nosso telefone. Novamente, em caso de dúvidas, esclarecimentos, estamos à disposição, tá? E é isso, eu espero que nós, enquanto CETASP, né, agora, tenhamos contribuído de alguma maneira. Agradecemos aqui, tá, pelo convite. E só um minuto já. Bom, nós também temos muito a agradecer a presença de vocês, o desprendimento de uma sexta-feira de essa palestra maravilhosa. Tenho certeza que muito contribuiu, né, tirou muitas dúvidas da gente, no trabalho, contribuir ainda mais para, né, o trabalho deles no dia a dia. Agradeço de coração, viu? E esperamos contar com a presença de vocês novamente, tá bom? Agora vamos fazer uma foto.